Saudações! Antes de começarmos a falar sobre o tutorial de Wicross e algumas outras coisas mais específicas do jogo em si, eu acho que nós temos que falar sobre o que é o Wicross. Tanto para as pessoas que não conhecem ainda, mas para as pessoas que já têm alguma familiaridade, é bom a gente alinhar alguns pontos aqui, né? Então vamos lá, sem mais delongas. O Wicross, ele começou por volta de 10 anos atrás no Japão, em 2014, mais ou menos, por volta de abril. E a ideia dele foi ser um projeto de multimídia, que é uma ideia similar ao que Pokémon fez. Pokémon lançou o jogo do Game Boy, mas junto com o card game e o anime, né? A ideia deles era lançar tudo junto ali como um pacote, uma coisa ajuda a outra, a pessoa vai pulando de uma mídia pra outra, né? E cria esse império que tem aí. Então a Takara Tomy veio com a mesma ideia com o Wicross. O anime e o card game. Lançaram outros produtos depois, mas esses dois era que casavam mais ali, né? A diferença de Pokémon para o Wicross é que Pokémon, o público-alvo, eram crianças. Então, o design dos Pokémons mesmo era mais arredondado, né? As cores mais alegres, o tom da história era mais leve. E é essa a ideia. No Wicross, o público-alvo deles, vamos dizer que sejam homens com 25 anos ou mais, né? Não quer dizer que mulheres não podem jogar. Não quer dizer que pessoas com 18 ou menos anos podem jogar, né? Qualquer um pode jogar, só que a ideia deles era mais ou menos isso, porque os personagens que tem aqui, todas elas são meninas, né? Elas são fofinhas, vamos falar, mas elas têm aquele potencial de waifu, o pessoal vai falar no anime, né? Que elas têm personalidades diferentes, então cada uma vai ser interessante pra um tipo de pessoa, né? Cada cara vai ter interesse em algum tipo de personagem diferente. Só que a primeira impressão, só por eu comentar essas coisas que pode surgir pra cabeça da pessoa. Ah tá, então isso é um anime de idol? Não. É um anime que cada uma delas, elas tem um harém e tem um cara, e aí tem várias meninas tentando dar em cima do cara? Também não. É um anime ecchi ou hentai, por exemplo, tem muita sexualização? Também não. Pra quem conheceu Madoka, é muito mais a pegada de Madoka. Que Madoka era um anime de mahou shoujo, como um Sailor Moon, né? Só que ele teve um twist ali, né? Teve uma virada e se tornou uma coisa muito mais dark e mais séria. E o Wicross é bem isso. O Wicross tem as meninas jogando card game, só que tem uma partida secretas, tem algumas partidas secretas, e isso são chamados Selector Battles. E os Selectors são essas pessoas que jogam card game e elas têm um sonho, e se elas vencerem uma quantia específica de batalhas, elas têm o sonho dela realizado. Essa é a ideia da Selector Battle, né? Se elas perderem uma quantia X de partidas, elas recebem uma maldição no lugar. E é aí que vem a parte dark da história. E é uma coisa que impossibilita o sonho daquela pessoa ser realizado. Por exemplo, vamos dizer que uma menina quer ser a maior tocadora de piano do mundo e ela perde as batalhas. Então ela pega uma maldição, por exemplo, que dá uma doença na mão dela, e com esse problema que ela tem na mão dela, ela nunca mais vai conseguir tocar piano na vida dela. É isso. Ou senão a menina, ela quer ser uma modelo e ela quer ser super bonita e quer ser amada por todos, mas ela perde as batalhas e ela fica com alguma cicatriz na cara ou alguma deformidade, e aí isso não permite que ela atinja o sonho dela, né? É bem por aí. Então, em resumo, até esse momento aqui, o Wicross anime com a pegada meio dark, diferente de mais outros animes de card game que são mais pra cima, né, mais animados, e tem essa coisa de as pessoas estão jogando a partida, mas as partidas têm um peso, porque de cada partida vai sair um vencedor e um perdedor, geralmente, né, porque às vezes a partida pode ser interrompida, mas o vencedor vai estar um passo mais próximo de realizar o sonho. E personagens chegam a realizar o sonho nessa história, não é uma coisa falsa, né? E o perdedor vai estar um passo mais próximo de ter a maldição de nunca conseguir realizar o sonho dele. E isso acontece com alguns personagens também na história. Então é interessante, é bem legal, tem reviravoltas aí, não é todo mundo que chega bem até o fim da história, mas é interessante, é interessante o anime, né? Mas, bem, esse é o anime. O anime tem... dependendo de onde você for assistir, pode falar que tem 3 temporadas e outros lugares podem falar que tem 5 temporadas. Por quê?
Porque na verdade são 3 histórias separadas em 5 temporadas. Porque tem uma história, e aí essa história se divide em 2 temporadas. Aí tem uma segunda história, que vamos dizer que são mais 2 temporadas. E tem mais uma terceira história, que é uma temporada. É mais ou menos assim, né? A primeira história, nós vamos falar aqui, é a imagem que vocês estão vendo aí na tela, que é a da Haruko, né? A menina ali no meio ali, que tem a Tama, que é a menininha de cabelo branco, como a Lyrig dela, e aquelas personagens lá de trás, né? Que são as outras... Não são exatamente rivais, parceiras. Algumas personagens ali, a Haruko acaba tendo uma relação mais amigável, e outras personagens acaba sendo uma coisa mais próxima de rivalidade mesmo, né? Na segunda história, vamos falar que seria a temporada... Em alguns lugares vai falar que a temporada 2, em outros lugares vai falar que a temporada 3 e 4, né? Essa segunda história vai com... Não tem tanto da Haruko. A Haruko aparece mais no fim dessa história. Só que são outras meninas jogando, porque no fim da história da Haruko, a história do esquema de Icarus, essas partidas clandestinas, podemos falar assim, elas são resolvidas ali e acredita que encerrou. Mas aí alguma coisa acontece e as partidas começam de novo, e aí quem tá envolvido com isso são outras meninas em outro lugar, e a Haruko não tá ciente disso, né? E aí mais pro fim da história que a Haruko se torna ciente e acaba se envolvendo ali na situação ali. Mas boa parte da história são com outras personagens. No meio dessas, não são todas personagens novas. Se eu lembro bem, por exemplo, aquela menina ali em cima no canto esquerdo superior, que é toda coloridinha ali, se eu não me engano ela aparece na segunda história já desde o começo ali. E eu não tenho certeza, tá? Faz muito tempo que eu assisti, mas e tem algumas conexões, assim. As meninas que estão no canto direito superior ali também. Tem algumas coisas que conectam ali, mas no fim tudo conecta de vez, que aparece a Haruko mesmo, aparece eles diretamente ali se envolvendo, né? Já a terceira história, que é a terceira história, que seria a 5ª temporada em alguns lugares, a 3ª temporada em outros, a Diva Selection, ele vai parecer mais atual, vai ter muita coisa de digital, por exemplo, tanto que as personagens elas entram numa realidade virtual, e nessa realidade virtual elas lutam lá, né? Então tá pegando mais pegada mais digital, moderno, né? Tem mais essa pegada de VTuber, que todo mundo é meio idol. E o card game atualmente tá nesse formato, que é o Diva Selection, que eu vou explicar mais pra frente qual é a diferença, né, dos formatos. Mas vamos puxar direto já pro card game, então. Você gostava de Icarus nos últimos anos, talvez você viu alguma dessas caixas aqui, né? Que são os primeiros 5 decks lá de 10 anos atrás, que agora vão ser relançados com as mecânicas atuais aí. Mas isso também a gente fala mais pra frente em outros vídeos aí. Mas bem, você tem o amarelo que tá ali no centro embaixo, na verdade é a cor branca. Ela fica meio amarelada assim, pra não ficar totalmente branco, mas é o branco do jogo, né? E a Tama, que é a protagonista, é a cor branca. No canto esquerdo ali, no verde ali, a gente tem o que seja o deck verde, tem o deck azul, em cima tem o deck roxo. O deck roxo que é preto, é tipo a questão do amarelo, branco ali. É amarelo, mas a gente fala branco. E o outro ali é roxo, mas a língua do jogo a gente fala preto, né? E aí tem o outro ali que é o vermelho. Essas são as 5 cores de Icarus, que é, no caso, então, vermelho, azul, verde, preto e branco. Quando o jogo começou, era só aquilo, né? Você tem uma Lyrig, que eu vou explicar mais pra frente também o que é. Você tem uma personagem, e aí o seu deck é dando benefícios pra essa personagem, né? Você vai usar as suas spells, as suas Signy, que são as suas criaturas do jogo, pra lutar ali, e estão apoiando essa personagem. Essas caixas do deck, por exemplo, geralmente elas mostram no lado esquerdo ali a Lyrig, que é a principal do deck, e do lado direito vai mostrar uma art ou alguma sign, alguma coisa que é um outro chamariz desse deck, né? Então quer dizer que no jogo tinha só essas 5 Lyrigs? Não. Tem umas Lyrigs que você só consegue só nos boosters, né? Que vem só na booster box lá, e você não tem um starter deck delas, mas você consegue fazer elas, e tem muitas que são muito fortes em torneio, né? Então essas são as 5 cores, essas são as 5 primeiras Lyrigs, e deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui. Sim, os formatos. Começou como esse formato que era só chamado de Icarus normal. Quando chegou na segunda temporada, ou a segunda história, que era aquela terceira ou quarta temporada, ou segunda temporada, de onde você for ver, a segunda história
o card game foi introduzido a uma coisa que é chamada de Key Selection, tipo seleção chave, né? E esse momento adicionou algumas novas regras e mecânicas pro jogo, deu um plus pra ele. Só que pra quem queria continuar jogando o jogo do jeito mais puro, como era antes, eles começaram a chamar esse formato de All Stars. Então tem o formato All Stars e o formato Key Selection, que era com essas coisas a mais, né? Tem o negócio de adicionar as moedas, tem umas mecânicas lá que nos vídeos futuros eu explico mais também. Mas ficou assim no Japão por bons anos, né? Aí quando foi uns 2 ou 3 anos atrás, eles lançaram, acho que foi 2021, eles lançaram a 5ª temporada do anime, ou a 3ª história, né? Que é o Diva Live. E com isso, eles já lançaram uma nova seleção pro card game, que é o Diva Selection. A diferença do Diva Selection para os outros 2 formatos de antes é que os outros 2 formatos de antes você tinha uma Lyrig e você usava todo o seu deck. No Diva Selection você tem 3 Lyrigs, a sua Center e 2 Assists. Que esse formato foi o formato que veio pro inglês. E aí, quando foi pouco depois que eles lançaram essa versão do Jump, eles já lançaram o Icros em inglês e lançaram já no formato Diva Selection. Então não tem coisas de Icros no Key Selection ou do All Stars, mas tem só do Diva Selection pra frente. Detalhe que All Stars é o formato clássico deles, mas não é só as cartas antigas, é o formato vale tudo, então as pessoas podem jogar com as coisas do Diva Selection no All Stars também. Só que no All Stars tem umas coisas muito broken, vamos falar assim, que as cartas da Diva ficam meio pra trás ali, jogando com as coisas mais antigas, né? Bem, então basicamente é isso. Em resumo do resumo resumido aqui, o Icros tá celebrando 10 anos esse ano, né? Em abril. O Icros é um dos maiores card games no Japão, tá frequentemente ali no top 10 ali em questão de torneio, participação do pessoal, né? Eles têm muito evento sobre pessoas com torneio para iniciante. Tem muita coisa legal também em como você customiza o seu deck. 2 pessoas podem estar usando o mesmo deck, mas as cartas, a arte das cartas são completamente diferentes. Tem raridades diferentes. Tem algumas cartas promos lá que, tipo, a carta level 0, a Lyrig level 0, por exemplo, às vezes uma Lyrig tem tipo umas 12 variações possíveis daquela mesma carta, né? Então tem bastante oportunidade de você customizar o seu deck, né? Mas eu não vou encher vocês com tudo aqui, né, sobre o que é o jogo em si. Vou deixar vocês com isso. E aí nos outros vídeos, nos vídeos seguintes aí eu vou explicando pouco a pouco o que é o Icros, os conceitos. Vou fazer um vídeo sobre Lyrigs, fazer um vídeo sobre a Signis, fazer um vídeo sobre o combate. Depois que vocês estiverem mais familiarizados com cada um desses conceitos, a gente vai pro tutorial mesmo, que aí é a parte mais... vai ser mais suave pelo tutorial, sem ter que parar pra explicar cada coisa, cada segundo, né? Bem, então basicamente é isso. Vejo vocês depois. Até mais.